Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 21 de setembro, nós vamos meditar de Ezequiel, do capítulo 40 ao capítulo 42. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje nós vamos começar a falar sobre a visão do templo. O livro de Ezequiel, ele começa com uma visão no capítulo 1 e ele finaliza com uma visão. A visão do templo. Ela vai iniciar aqui no capítulo 40 e ela vai ser finalizada no último capítulo, que é o capítulo 48, né? Com a questão dos limites das 7 tribos, nós vamos ver também a questão das águas purificadoras, né? Tudo ligado a essa visão aqui do templo que começa no capítulo 40. No ano 25º do nosso exílio, então, estamos no ano 25º do exílio. Princípio do ano, 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade. Nesse mesmo dia veio a minha palavra do Senhor e ele me levou para lá. Então, estamos falando, né, dessa visão que Ezequiel teve retornando, né, a Jerusalém. É isso mesmo. Em visão, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia um edifício da cidade para o lado sul. E ele me levou para lá, e eis que um homem cuja aparência era como de bronze estava em pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. E disse: Filho do homem, vê com os teus próprios olhos e ouve com os teus próprios ouvidos e põe no teu coração tudo quanto eu te mostrar. Porque para isso foste trazido para aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto estás vendo. Vi o muro exterior que rodeava toda a casa, a mão do homem, a cana de medir, os 6 côvados, cada um dos quais media o côvado, os 4 dedos, ele mediu a largura do edifício, da cana, a altura da cana. Então veio à porta e olhava para o oriente, subiu os seus degraus e mediu o limiar da porta, com a cana de largura e o outro liminar com a cana de largura. Cada câmara tinha uma cana de comprimento e uma cana de largura. Espaço entre uma e outra câmara era de 5 côvados, o limiar da porta junto ao vestíbulo da porta interior de uma cana. Também mediu o vestíbulo, né? E aqui ele vai citando cada partezinha da planta do templo, né? Então você começa a perceber que ele vai medindo cada espaço. Então ele fala da câmara, ele fala do vestíbulo, né? Que ele mediu também. Tinha 8 côvados e os pilares 2 côvados. A porta para o lado oriental possuía 3 câmaras de cada lado, cuja medida era a mesma de cada uma. Também os pilares desse lado. Ele mediu a largura, a entrada da porta, que era de 10 côvados, o espaço em frente às câmaras, ele também mediu a porta desde a extremidade do teto, de uma câmara até a outra, ele mediu a distância entre os pilares do átrio, e ele vai medindo parte por parte. Havia janelas, né? Ele faz a medição também, o átrio exterior, o pavimento. Ele fala que o pavimento ao lado das portas era o par de comprimento das portas do pavimento interior. Ele mede a largura dianteira das portas,
E lembrando que ele fala da porta para o lado norte, né, do átrio exterior, vai medir o comprimento, a largura, né, e vai citando cada partezinha, as janelas dos vestíbulos, as portas do átrio, ele também faz essa medição do lado norte, do lado sul, ele faz todas essas menções no capítulo 40, aonde ele vai fazendo a medição. Depois me levou ao átrio interior para o oriente, mediu a porta que tinha as mesmas dimensões. Também a sua câmara, os seus pilares, os seus vestíbulos. Segundo essas medidas, também as janelas ao redor dos seus vestíbulos, o comprimento dos vestíbulos era de 50 côvados de largura e 25 côvados. E ele fala mais. Então me levou à porta do norte e mediu, e tinha as mesmas dimensões. Os pilares, ele fala dos pilares do átrio exterior, ele fala das câmaras da entrada que estava junto aos pilares do vestíbulo, ele fala também que do lado de fora da subida para a entrada da porta norte havia 2 mesas e no outro lado do vestíbulo da porta havia também mais 2 mesas, 4 mesas de um lado, 4 mesas do outro. Então, ou seja, 8 mesas que eram usados para imolar o sacrifício, 4 mesas para o holocausto, elas eram de pedras lavadas, os ganchos de 4 dedos de comprimento que estava fixado por dentro e ao redor, e sobre as mesas estava a carne da oblação. Então ele vai citando, né, cada detalhezinho. O comprimento, inclusive, do vestíbulo, ele fala que era de 20 côvados de largura e 11 de degraus que subia. Havia colunas junto aos pilares, como de um lado e do outro. O capítulo 41, ele continua isso. Ele fala que Deus o levou ao templo e ele mediu os pilares de 6 côvados de largura, de 6 de largura do tabernáculo, largura da entrada. Ele penetrou, né, adentro, ele adentrou e mediu o pilar da entrada, os côvados, né? Ele também vai medir o comprimento, a parede do templo, os pavimentos elevados, né? Então você percebe quão suntuoso era o templo visto aqui pelo profeta. O edifício que estava na área separada ao lado ocidente tinha largura de 70 côvados. Parede do edifício era de 5 côvados de largura, em redor do seu comprimento de 90 côvados. Assim mediu o templo, 100 côvados de comprimento, como também a área separada do edifício e as suas paredes, 100 côvados de comprimento. A largura de frente oriental do templo, da área separada, de uma e de outra parte, 100 côvados. O templo, propriamente dito, o Santíssimo, o vestíbulo do átrio eram apainelados. As janelas, e aí ele fala do espaço acima da porta do templo, de dentro e de fora, e em toda a parede ao redor, por dentro e por fora, havia obras de escultura. Querubins, palmeiras, de sorte que cada palmeira estava entre os querubins, e os querubins tinham 2 rostos, a saber, o rosto do homem, que olhava para a palmeira de um lado, e o rosto do leãozinho para a palmeira do outro lado. Desde o chão até acima da entrada estavam feitos querubins de palmeira, como também a parede do templo. Então ele fala que o templo e o Santíssimo, ambos tinham 2 portas, havia 2 folhas
para as portas, 2 folhas dobráveis, 2 para cada porta. E ele finaliza o capítulo 41 dizendo que havia janelas de fasquia fixas, superpropostas e palmeiras que ambos os lados do vestíbulo, como também nas câmaras laterais do templo e no baldaquino. Capítulo 42, continuamos essa mesma visão do profeta. E depois disso, o Senhor fez ele sair do átrio exterior para o norte e leva ele às celas que estavam no norte, oposta ao edifício, na área separada, edifício que olha-se para o norte. E aí ele vai continuar a mesma medição do comprimento de 100 côvados, com portas que dava para o norte, largura de 50 côvados, e aí ele vai verificar também que diante das câmaras havia um passeio de 10 côvados de largura do lado de dentro e 100 de comprimento na entrada, era para o lado norte. E aí ele fala dos andares, que havia 3 andares que não tinham coluna como as colunas do átrio, por isso as superiores eram mais estreitas do que as de baixo e as do meio. O muro estava por fora, defronte da câmara, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras, tinha 50 côvados de comprimento. Então o homem me disse, as câmaras do norte, as câmaras do sul, que estão diante da área separada, são câmara santa em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão e onde depositarão suas coisas santíssimas. E isto é, oferta de manjares pelo pecado, pela culpa, porque é lugar santo. Quando o sacerdote entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali os vestidos com que ministraram, porque elas são santas, e usarão outras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar destinado ao povo. Acabando ele de medir o templo interior, ele me fez sair pela porta para olhar para o oriente e mediu ao redor. Mediu do lado oriental, mediu do lado norte, e ele vai demonstrando essas medidas. Mediu também do lado sul, do lado ocidental, mediu pelos 4 lados, havia um muro ao redor e 500 canas de comprimento e 500 de largura para fazer separação entre o santo e o profano. Então ele finaliza assim o capítulo 42, lembrando que amanhã no 43 vai continuar falando do templo, mas vai falar da glória do Senhor que enche o templo. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Declaramos que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, em quem confiamos. Em nome de Jesus, amém, e Deus te abençoe.